nenhum caso que essa mulher colocou dificuldade na multidão. A Bíblia relata falando ela ouvindo ela falar de Jesus. Ela vai por onde? Por detrás de Jesus. Ela vai agachada e toca onde? Na orla da veste de Jesus. Porque ouvindo ela falar de Jesus, a primeira coisa que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus chega nessa mulher e fala para essa mulher que ela está curada, o que Jesus fala para ela? Mulher, a tua fé, a tua perseverança, a tua fé te curou. É importante entender isso, porque no final Jesus vai dizer isso, mas no início ela tem fé que ela diz: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. O interessante é que essa mulher tinha tanta fé que ela falou: tão somente se eu tocar em Jesus, mas se eu tocar na orla das suas vestes. Glória a Deus. O interessante, conjecturando aqui, porque o texto não fala o que ela ouviu falar de Jesus. O texto não diz o que ela conhecia de Jesus. Mas o texto vai dizer que ouvindo falar de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus trouxe vida, esperança, fé para uma pessoa que muitas vezes estava desacreditada. Maravilhoso tu és. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, anos após anos, ouvindo falar de Jesus, mas não cremos no que Jesus pode fazer. Meu Deus! Tudo, Pai. Ontem eu estava conversando com uma pastora, eu e minha esposa, e essa pastora virou e falou assim, que ela estava na igreja dela. E um belo dia, ela na igreja dela, Jesus toma ela e fala para ela orar pelas escolas de Brasília, porque ia entrar um jovem com uma faca na mão e esfaquear pessoas. Um obreiro da igreja dessa mulher vira para ela e diz assim: não, pastor, isso não vai acontecer. E quando chega no outro dia, quando ele coloca o pé em casa, está passando o jornal, no jornal está passando que um jovem lá em Sobradinho entra e esfaqueia 3 jovens. Meu Deus, é verdade. Na mesma hora ele pega o telefone, liga para a pastora e diz: pastora, me perdoa, porque eu duvidei do que Deus falou nos seus lábios. Está dentro da igreja, dizendo que conhece a Jesus, ouvindo falar de Jesus, mas não crer no que Jesus diz. E uma mulher que está de fora, ouvindo falar de Jesus, ela disse: tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Glória a Deus. A fé dessa mulher leva ela a romper, a atravessar uma multidão, tocar na orla de Jesus. A Bíblia diz, da forma que ela falou, ela tocou, e da forma que ela tocou, no mesmo instante, aquela hemorragia estancou. Glória a Deus. Jesus não precisa olhar para ela e dizer: tu está curada. Não. No mesmo instante que ela tocou, através da fé dela, ela foi curada. Eita, Deus. A nossa fé, a Bíblia diz, que tem poder para transportar montanhas de um lado para o outro. A nossa fé em Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus. É através da nossa fé que Jesus, que nós movemos a mão de Jesus. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos por causa das circunstâncias e das situações.
Às vezes nós focamos tanto nas circunstâncias que nós vemos a circunstância maior do que o nosso Deus. A nossa fé desce lá para baixo e o nosso problema cresce. Mas Jesus está dizendo nessa tarde: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer ao monte: transporta-te daqui para acolá, porque será transportado. Glória a Deus, aleluia. Jesus está falando nesta tarde de fé. Jesus está falando para a gente crer. Jesus está falando para a gente confiar no meio da adversidade. Eita glória. Porque pensa, pare e olhe, examine o texto. Homens poderiam querer jogar essa mulher numa cidade onde não havia mais esperança. Mas ela está crendo, mas ela está confiando, mas ela está acreditando. Glória a Deus, aleluia. Talvez estejam olhando e dizendo com seus olhos, estão vendo com seus olhos naturais, estão dizendo: acabou. Eu quero ver como é que a pastora Lúcia agora vai lutar. Eu quero ver como é que a pastora Lúcia vai se levantar. Só que na madrugada Jesus está ouvindo um clamor e Jesus está bradando e está dizendo: há uma fé sobrenatural que é voltada sobre este altar, sobre esta casa, e muitos ainda verão a glória de Deus sobre este ministério. Glória a Deus. Porque isso, amados, porque é através da fé, porque é através da fé, através da fé desta mulher, ela é curada, através da fé. Porque quando ela toca, a Bíblia diz, imediatamente secou, estancou, foi curada, imediatamente. Aí a Bíblia diz que Jesus vira para trás e disse: quem me tocou? Jesus, ele sabe quando nós tocamos nele diferente. Eita, Deus maravilhoso. O tocar na fé, o tocar de Jesus com fé, em Jesus com fé, acreditando no milagre. Não precisa ir abrir a boca para liberar a palavra, porque quando nós tocamos, a virtude que há em Cristo já é lançada sobre nossas vidas, repreendendo todo o mal, trazendo a cura sobre nós. Porque a Bíblia diz, Jesus vira e diz: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Oh, Rei da glória. O texto é muito claro e muito profundo de um toque dessa mulher. O texto indica algo muito profundo para nossas vidas, nos ensina algo com uma profundidade muito grande. Porque o texto não diz que Jesus abriu seus lábios para dizer para ela: você está curada. Jesus só diz lá na frente, no episódio que acontece. A Bíblia diz que Jesus sente que sai virtude. E a virtude é o que gera a cura na vida dessa mulher. Aleluia. O toque dessa mulher diferente fez sair virtude de Jesus. Aí lá na frente Jesus começa a conversar com os seus discípulos: mas mestre, tem uma multidão que te aperta. Olha o contexto da Bíblia. Tem uma multidão, em outras palavras dizendo, tem uma multidão que te toca, Jesus. Tem uma multidão que está te oprimindo, tocando em você. Aí Jesus olha: não, esse toque foi diferente, porque tirou virtude da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você consegue entender, imaginar isso, amados? A multidão está em Jesus, está apertando Jesus, está tocando em Jesus, mas não acontece nada.
Aí vem uma mulher. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Imagine que o toque em Jesus tem que ser com fé, acreditando, confiando, porque a multidão está apertando, tocando, mas não sai. Você já viu que tem muita gente andando com Jesus dentro da igreja? Está andando, fala que está tocando, mas está tocando de qualquer jeito. Aí está dizendo, eu tenho tantos anos com Jesus, chega um hoje e é abençoado, mas eu não sou. Jesus está dizendo, olha o toque, olha a fé, olha a virtude. O que você tem falado quando você tem tocado ou antes de tocar? Será que você tem olhado só para o seu problema? Ou você tem entendido que o problema é grave? Mas você está dizendo, se eu tão somente tocar. Glória a Deus, aleluia. Se eu tão somente tocar as vestes dele. Jesus está nos trazendo um ensinamento nessa tarde. Porque quantas vezes nós já ouvimos sobre essa mensagem? Quantas vezes nós já ouvimos falando de fé? Mas quantas vezes nós usamos a nossa fé para tocar nele com fé, acreditando? Existem situações, amados, que Jesus vai permitir a gente passar a provar na nossa fé. Existem situações que Jesus vai nos colocar a provar a nossa fé. Porque Jesus quer saber aonde está o nosso coração. Meu Deus. Existe um jovem. Esse jovem, a Bíblia chama de jovem rico, onde ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro ele vira, bom mestre, a pergunta que esse homem diz é muito profunda. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, conhece os mandamentos? Guarda os mandamentos? Guardo, Jesus. Pratica os mandamentos? Pratico, Jesus. Então falta ali uma coisa. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Entenda isso aqui. Ele faz uma pergunta sobre vida eterna. Ele trocou a vida eterna pelos seus bens. Ele não tocou a presença, como muitos dizem. Ele trocou a vida eterna. Porque o texto diz o que deve fazer para herdar a vida eterna. Muitos dizem que ele trocou a presença de Jesus. Não. Ele trocou a vida eterna. A fé desse jovem foi pequena. O coração desse jovem não estava em Jesus. O coração desse jovem estava nas coisas deste mundo. Olha a diferença. Um que conhecia a letra. Porque ele vai responder assim, Senhor, desde a minha infância eu guardo os mandamentos. Quando esse jovem fala desde a minha infância, nós temos o entendimento que esse jovem não era qualquer um. Que esse jovem era um judeu. Esse jovem podia ser um estudioso da palavra de Deus. Porque os judeus, na sua infância, já tinham que conhecer a tua Torá por completo. Os 5 primeiros livros da Bíblia.
onde está descrito todos os 10 mandamentos. O que Jesus está citando para ele ali são os dos 10 mandamentos. Mas mesmo assim, eles conhecendo, quando Jesus lhe faz uma proposta, ele rejeita. Porque a fé dele era pequena. Estava conhecendo até as Escrituras. Mas na hora que Jesus falou com ele, ó, há um contraste grande entre essa mulher e esse jovem. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu deixo para tocar em Jesus com fé, nós vamos receber coisas grandes. Glória a Deus, Nós vamos aleluia. receber coisas grandes. Glória a Deus, Sabe aleluia. por quê? Porque quando essa mulher, Jesus chama ela se aproxima, o texto vai dizer que ela está trêmula e tremendo. Trêmula e tremendo. Glória a De Deus, temor, glória a Deus. a presença de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. E relata e conta toda a verdade a Jesus. Aleluia. Aí Jesus vira para ela e fala: mulher, a tua fé, mulher, te salvou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para nós: Eita, glória. continue tocando com fé. Glória, glória. Jesus, eu toquei várias vezes, mas não aconteceu. Continue tocando com fé. Vai chegar o momento que a virtude vai sair. Oh, glória a Deus, aleluia. E vocês vão entender. Jesus vai dizer: hoje me tocou diferente. Nesse culto que ele veio, ele tocou diferente. Glória a Deus. Nessa oração que ele ou ela ajoelhou, foi diferente. Jesus está dizendo que o teu toque não vai mudar só a tua história, mas vai mudar a história de toda a sua família, de toda a sua casa. Toda aquela região vai saber que você serve um Deus vivo. Toda aquela região vai saber que você serve um Deus que é poderoso, que mesmo diante da medicina dizendo não há mais esperança, não há mais solução, está vegetando, mas Jesus está dizendo: tu está me tocando diferente e eu estou entrando com provisão, eu estou entrando com cura, com saúde, com libertação. Um toque diferente em Jesus. Tira Jesus do trono. Um toque diferente em Jesus. Levanta Jesus. Faz Jesus caminhar em nossa direção. E dizer: ei, é a faculdade que tu quer. É a faculdade que eu tenho preparado para você. Glória a Deus, glória. Oh, Espírito de Deus, é faculdade que Jesus vai levar vocês. Deus tem projeto lindo para a vida de vocês. Deus vai levar vocês em lugar que muitos não imaginam. Deus tem uma promessa tão linda sobre o ministério, sobre a vida de vocês. É lindo o que Deus vai fazer. É lindo. É lindo. Fica sobre os seus pés, por gentileza. Glória a Deus. Mas o Rei da Glória. Meu Deus, quanto poder é Glória a essa Deus. é que paz. Amados, entender isso às vezes é difícil. Mas Hebreus vai dizer que a fé, a verdadeira fé, nós não vemos, mas nós cremos que vamos receber. Nós não vemos, mas nós acreditamos que Deus vai fazer. Rei da Glória. É você olhar. Esses dias eu vi um testemunho que me chamou bastante a atenção. Eu preciso contar isso aqui a gente ora. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele estava pregando a palavra. Não sei se foi o banco que me mandou esse testemunho. Mas a Bíblia narra, a Bíblia não, ele contando o testemunho dele. Ele fala que ele perde 2 filhas. E ele fala depois que Deus ia, que
Deus usa um profeta e vira para ele e fala assim: eu vou restituir, eu vou te dar tudo novamente. E ele tem novamente outra filha. Só que a filha dele sobe numa escada muito alta e de lá de cima ele vê que ela vai cair, ele sai correndo, tenta segurar ela, só que o peso é muito grande. Ele fala: filha, eu não vou conseguir te segurar. E de repente a menina solta e cai lá embaixo, todo despedaçado. Meu Jesus. E esse pastor fica desesperado porque ele estava na promessa, vivendo a promessa de restituição. Meu Deus. E ele vai para o hospital com a filha dele toda arrebentada. Chega lá, entrega para os médicos começam a fazer e a cirurgia, um monte de coisa. E vem para ele dizer para a esposa dele, falar: já morreu, já era. E tudo que ele queria era ir para dentro do banheiro. E ele procurava o banheiro e o banheiro estava ocupado. Ele procurava entrar, de repente ele entra, se prostra e começa a orar dizendo para Deus: a promessa foi o Senhor que fez. Oh, glória a Deus. Eu não aceito isso que está acontecendo na minha filha. Eu tenho fé e acredito no Senhor que a minha filha não vai morrer como eles estão dizendo. Deus brada nele e fala: levanta daí, vai para perto dela. Quando ele chega perto da menina, Deus vira para ele e diz: ora, chama ela pelo nome. Quando ele começa a orar e chama ela pelo nome, a menina começa a respirar, dá um sorriso e levanta da cama. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus permitiu uma situação para provar a fé daquele homem. Mas ele não desacredita da promessa que Jesus fez para ele. Sabe o que muitas vezes atrasa a promessa das nossas vidas? O tanto de porquê que nós usamos diante de Deus. Eita. Deus, ele está dizendo: eu vou fazer, mas nós estamos... Por que Jesus está acontecendo isso? Se nós esquecêssemos os porquê e entendesse na promessa e dizer: não, ele fez a promessa, e entendesse como João falou: o meu Redentor vive, a promessa foi feita por ele, e por fim ele vai se levantar em meu favor. Jesus está falando nessa tarde: por que tu está de cabeça baixa? Por que tu está se preocupando com isso? Jesus está dizendo: a tua fé tem que estar em mim, não na situação. A situação é o mundo, a situação é o teu. Ele te ama, Jesus Cristo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Acredite, amados, em Cristo. Acredite que Ele pode mudar essa circunstância da noite para o dia, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, e mostrar para você que Ele é Deus sobre a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso, o que Jesus está querendo fazer, o que Jesus está querendo dizer: eu estou querendo agir através da tua fé. Glória a Deus, aleluia. E não sejamos como Paulo diz, que esperamos no Senhor só simplesmente nessa terra, mas que nós podemos crer, confiar, acreditar, que mesmo que venha uma serpente nos pique, o veneno não nos fará mal. Que ainda que venha um terremoto, ainda que venha vento sobre nós, entenda que o Deus que está no barco tem poder para acalmar a tempestade. Entenda que Ele tem poder para dizer: anda sobre ela. Oh, glória a Deus. Ande sobre a prova, ande sobre o problema. Entenda, Jesus está dizendo, Jesus está nos dando ousadia de fé nessa tarde. Jesus está nos dando ousadia na presença dele, para a gente entrar, tocar e ser curado. Glória a Deus. Jesus quer fazer coisas grandes. Vai, Senhor. Opera. E aqui, amados, curva sua cabeça por gentileza.
Deus, ministramos a tua palavra. Porque, Senhor, cremos no teu poder e no agir, Deus, que há em ti. Pai, assim nós te pedimos nessa tarde. Se manifesta nessa casa de uma forma diferente. Ah, Senhor, não só a tua presença, Jesus, mas a tua essência. Senhor, que essa casa, Jesus, como o Senhor tem falado várias vezes, que será celeiros, que encherá, que há um novo povo. Nós sabemos que o Senhor separa, Jesus. Assim nós te pedimos, Deus, e cremos, Senhor, cumpre a tua promessa. Como o salmista Davi disse, apressa-te, Deus, em socorrer-nos. Apressa-te, Deus, em olharmos para nós. Apressa-te, Deus, em realizarmos os milagres sobre nossas vidas, Pai. Toma essa igreja nas tuas mãos, Jesus. Entra em todas as áreas. Repreenda toda oração contrária, toda palavra negativa. E manifesta, Jesus, a tua glória continuamente sobre esta casa. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém?